Bem-vindos ao Estádio Nacional, no magnífico Vale do Jamor e à final da Taça de Portugal da época 1984-1985. Um extraordinário ambiente, outra coisa não era de esperar, com o Estádio Nacional completamente cheio para este encontro entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Todo o topo norte tingido de azul e branco, todo o topo sul tingido de encarnado e branco. Está cheio este Estádio do Jamor, a sala de visitas do futebol português, para mais um jogo histórico, para mais um jogo cujas histórias lhe são agora trazidas pelo Canal 11. E vamos começar como começa sempre a festa da Taça de Portugal. Vamos começar com o hino nacional, o hino de Portugal. O hino nacional, o hino da República Portuguesa, escutado e entoado pelos que estão no Estádio Nacional, preparados para mais uma festa do futebol português, com uma tribuna de honra recheada, mas com as bancadas também completamente cheias. Jogadores do Benfica e do Futebol Clube do Porto preparados para o que pode ser um grande jogo de futebol. É uma memória que vos trazemos de tempos em que não faltava talento no futebol português, não faltava talento vestido de encarnado e de azul e branco, e não faltava por isso talento no retângulo de jogo do Estádio Nacional. Eu sou o Rui Almeida, estamos no Canal 11 com as memórias da final da Taça de Portugal, neste dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas em 1985, dia 10 de junho de 85, no fasmo oficial da época 84-85. O Luís Francisco é o analista para este encontro e, sobretudo, um ótimo contador de histórias desta época também do futebol português, porque é disso que se vai fazer esta transmissão, este puxar atrás na memória, num grande jogo e num confronto entre duas grandes equipas. Luís, viva! Verdade, Rui. Duas grandes equipas e dois adversários que já se conheciam de muitos embates e que eram os grandes rivais neste momento do futebol português, como aliás ainda hoje se verifica. Final já com o tradicional figurino de Superior Norte ser ocupada pelos adeptos de uma equipa, Superior Sul por outra, e depois a bancada central com maior divisão. Como se sabe, o Estádio Nacional é aberto de um dos lados para a Praça da Maratona, proporciona também esta vista fantástica, não limita a lotação do estádio, mas a festa do Jamor é sempre a festa do Jamor. Aqui vamos ter um jogo, como dizia, entre dois grandes rivais, um Futebol Clube do Porto que acabava de conquistar o seu 8º título nessa temporada e que defendia a Taça de Portugal conquistada na época anterior, quando batera o Rio Ave por 4-1 para conseguir o seu 5º troféu da Taça de Portugal. Dois adversários, como digo, que se conhecem muito bem, que juntavam quase todos os jogadores da seleção portuguesa, portanto dois blocos muito bem definidos também, e esperamos aqui uma partida com golos, com emoção e principalmente com a rivalidade que era sempre muito patente entre os jogos dos dois emblemas, os representantes do Benfica e do Futebol Clube do Porto, num jogo em que, como dizes, grandes talentos, a começar por este Fernando Gomes, um jogador que foi o melhor marcador do campeonato nessa época. Podemos começar já com esses números porque são tão impressionantes que a partir daqui tudo o resto ficará em perspectiva. Fernando Gomes conquistou a bola de prata nessa temporada com 39 golos, mas durante a temporada ele marcou 46 golos em 42 jogos, mais do que um golo por jogo, e incrivelmente nem sequer foi a sua melhor época.
em 82-83 ele tinha marcado 50 golos em 39 jogos. Fica aqui desde logo traçado o perfil de um grandíssimo goleador. Rola a bola no relvado do Estádio Nacional, a equipa do Benfica a jogar de início com Bento, que é o capitão de equipa, depois Pietra, o defesa lateral direito, que agora tinha bola, dupla de centrais com António Oliveira e António Bastos Lopes, o lateral esquerdo é Álvaro Magalhães, duplo pivô com Cheu e Nunes, José Luís, Diamantino, Carlos Manuel e Manica, os homens que completam o 11 de encarnado, ao passo que de azul e branco pelo Futebol Clube do Porto atuam o guarda-redes Zé Beto e depois João Pinto, que é o lateral direito, Lima Pereira e Eurico como centrais e Augusto Inácio como lateral esquerdo, Frasco, Kim e mais à frente Vermelhinho, Jaime Magalhães, Paulo Futre e o capitão, que é o mais adiantado da estrutura idealizada pelo técnico azul e branco para esta partida, Artur Jorge, Fernando Gomes. Do lado do Benfica, o técnico é o húngaro Paul Cernay, um polémico treinador magiar a passar pelo futebol português. Sim, passou pelo futebol português e também de forma muito rápida e polémica, como dizes. Nunca foi uma figura muito querida para os lados da luz. Imagino que também não muito querida por outros lados e, portanto, passou por aqui uma época e depois seguiu o seu rumo. Ele vinha do PAOK, tinha sido treinador do Bayern Munique, continuou depois também a sua carreira na Alemanha, mas em Portugal sempre muito polémico, entrou rapidamente em atrito com as estruturas do clube também. O Benfica manteve-o até ao final da temporada, mas depois acabou por ali. Este seria o seu último jogo como treinador do Benfica. Treinador nascido em Pilis, na Hungria, mas curiosamente não treinou no seu país. Atenção à equipa do Futebol Clube do Porto numa primeira jogada ofensiva, um remate a passar muito por cima e é um passe atrasado para o pontapé, um pontapé com o elevador. A bola acaba por sair muito por cima, foi Jaime Magalhães a efetuar este pontapé, surgiu bem na entrada da área benfiquista, mas acabou por não haver muito perigo para o guarda-redes Manuel Galrinho Bento, guarda-redes internacional português, capitão do Benfica nesta partida. Saída de jogo. A equipa do Benfica tentando puxar jogo para a esquerda por Álvaro Magalhães. É o defesa lateral esquerdo a colocar entretanto na entrada do meio campo contrário para Michael Manica. Faz a tabelinha rápida, tabelinha com Nunes e Manica. Lá vai Manica perante o adversário que lhe cai o caminho para fazer a marcação. Joga o Benfica, é bem trabalhado. Apoio do ataque, Pietra, direita. Atenção ao cruzamento e a bola tirada pela defesa do Futebol Clube do Porto. Um punhado de jogadores de muito talento sobre o relvado do Estádio Nacional nesta partida da final da Taça de Portugal 1984-1985. E só um estrangeiro, Michael Manica, o avançado do Benfica, dinamarquês, é o único jogador não português que está em campo neste momento. Justamente, em 22 atletas apenas o nórdico Michael Manica é aquele que não atua ou não joga sob nacionalidade portuguesa. E aí está a equipa do Benfica trabalhando na zona central da defensiva com António Bastos Lopes, primeira fase, saída. E o número 7 é Cheu Han, jogador do meio campo do Benfica. Com muita liberdade para invadir o meio campo contrário, consegue fazer a tabelinha, lá está a Pietra no apoio do ataque, depois faz o cruzamento, é para a área, Manica é alto, é forte, é louro, mas é bom de bola e a bola escapulindo-se para canto. Primeira tentativa do Benfica de visar a baliza, já há pouco Jaime Magalhães já o fez do outro lado, um jogador com uma excelente meia distância, que lhe valeu muitos e bons golos de fora da área, mas naquele caso a afinar mal a pontaria, aqui o remate bateu na muralha. Vamos para o canto favorável à equipa do Benfica, é o primeiro canto da partida, 4 homens de encarnado na área contrária, bola para o miolo, justamente para Manica, mais rápido o jogador contrário, o jogador do Futebol Clube do Porto, Carlos Manuel, tentava depois o remate de ressaca, a bola sobra na zona defensiva do Benfica. Variar António Bastos Lopes para a direita, outra vez Pietra no apoio do ataque, cruzamento para a área, tenta tirar Eurico Gomes nas alturas. Fica a bola para Cheu, segunda bola conquistada pela formação encarnada, trabalha com Álvaro Magalhães, abertura para Diamantino. Tenta passar pelo primeiro marcador que lhe aparece ao caminho. Depois a bola vai para Frasco e vem para João Pinto. Lateral direito do Futebol Clube do Porto. João Pinto a jogar curto, a jogar na zona central com Kim. Frasco também com bola. Reorganiza-se a equipa portista. O passe demasiado rasgado de Frasco para a direita do ataque do Porto.
e o lançamento é para o Benfica com 5 minutos e 0-0 nesta final da Taça de Portugal, numa época de 1984-85, em que o Futebol Clube do Porto é campeão nacional com 55 pontos, mais 8 que o Sporting, 47 para os Leões e mais 14 que o Benfica, terceiro classificado com 43 pontos. E por aqui também se percebe porque é que o trabalho de Paulo Cernay não foi muito bem visto na Luz. Não era de todo um cenário habitual na Luz terminar a uma distância tão grande do primeiro classificado e ainda por cima nem sequer assegurou a segunda posição. O húngaro acabou por seguir o seu caminho, o Benfica aqui a apresentar-se aparentemente, e isso porque há uma certa dinâmica, mas aparentemente no 4-2-3-1, com Manica muito na frente, à espera depois de ser apoiado pelos homens que chegam do meio campo. Ele ganha muitas bolas de cabeça, é muito alto e está habituado a jogar de cabeça. Depois tinha a companhia de homens com facilidade de remate, como Carlos Manuel e de progressão. Depois também apareciam José Luís mais pelo extremo, enfim, Diamantino, jogadores que poderiam ter poder de fogo, mas na frente mais fixo apenas Manica. Do lado do Futebol Clube do Porto, Fernando Gomes assume também esse papel, embora com características algo diferentes, mas também um jogador capaz de fazer jogar a equipa. E depois Paulo Futre e Vermelhinho muito rápidos pelos extremos, e Jaime Magalhães também a aparecer. As duas equipas com uma organização tática relativamente semelhante na tal 4-2-3-1, portanto focando muito a sua ação na segurança defensiva e depois na rapidez na saída para os lances de contragolpe. Benfica que, independentemente do resultado deste encontro, já está apurado para a Taça Europeia dos Clubes Vencedores de Taças, justamente porque o Futebol Clube do Porto estará na Taça dos Campeões Europeus e, portanto, independentemente do vencedor, é o Benfica que representará Portugal na Taça das Taças, uma competição que, entretanto, como se sabe, já foi extinta na Taça UEFA, apurados esta temporada, o Sporting, o Boa Vista e o Portimonense, o sensacional quinto classificado com 36 pontos, menos um que os achadrezados na primeira divisão portuguesa de 1984-1985. O Portimonense ainda tinha, digamos, alguns resquícios, não direi mesmo muita influência do trabalho fantástico de Artur Jorge no comando da equipa do Portimonense, que tinha lá estado na temporada passada. Com 39 anos, o treinador português estreava-se no Futebol Clube do Porto e continuava a sua carreira ascendente. Agora uma boa iniciativa de Diamantino. Lá está Diamantino a levar bola à cabeceira, cruzamento largo, demasiado largo para a defesa do Porto poder aliviar bem no remate depois o jogador do Benfica, mas sem problemas, captando o guarda-redes Zé Beto, a dar alguma segurança e sobretudo alguma tranquilidade à sua equipa, que tenta agora descer com Augusto Inácio. Foi Pietra que apareceu na área, bem, no lateral ofensivo, com sentido de baliza. Creio que era Pietra. Depois o remate surgiu colocado entre os postos, mas também colocadíssimo na direção do guarda-redes Zé Beto, que não teve grandes dificuldades em segurar, mas uma boa iniciativa de Diamantino. Já está um atraso de Eurico Gomes, que Zé Beto agarra com as mãos, e isso do ponto de vista regulamentar era obviamente possível nessa altura. Reorganiza-se o Futebol Clube do Porto com o passe de Kim para João Pinto. A primeira fase de marcação benfiquista é assegurada pelo médio ala esquerdo Diamantino. Bola outra vez na zona central e em Fernando Gomes. Muito atraso o ponta de lança para reorganizar. Depois tentou o passe rasgado para abrir a frente de ataque do Porto, mas com toda a tranquilidade chega e fica com bola o jogador do Benfica. Vem bola para Shell, lá está Shell. Tem Nunes um bocadinho à frente, muita liberdade sobre o meio campo, não há grande pressão nem de uma nem de outra equipas sobre o terço intermédio do relevado e em relação ao portador de bola do adversário. Diamantino a jogar com Carlos Manuel, tenta a tabelinha Manica, lá está Manica na simulação, consegue depois o remate. Michael Manica é muito difícil de marcar porque é um jogador longilíneo, é um jogador alto, forte, espadaúdo e portanto é extremamente difícil de marcar pela defesa adversária. Sim, e como já disseste há pouco e como ficou bem patente nesta jogada, apesar da sua dimensão física, como se isso fosse um condicionante, é um jogador difícil de marcar por ser grande e poderoso fisicamente, mas também é bom de bola e manobra bem, agora puxar de um pé para o outro ali à entrada da área, tentar visar a baliza do Futebol do Porto. Um avançado também de grande qualidade, terminou esta época com 27 golos, números sempre bastante relevantes. Frasco tentava passar por toda a gente, mas não passou pelo último homem do Benfica. Depois Carlos Manuel na reorganização. Nunes, bola para Carlos Manuel e apitou Raul Nazaré. Apitou Raul Nazaré. Árbitro da partida fica irritado, Carlos Manuel, com
A interrupção de jogo por parte do árbitro da Associação de Futebol de Setúbal, árbitro internacional. Na manga esquerda da sua camisola está o escudo que define justamente que se trata de um árbitro internacional. Raul Nazaré é o árbitro escolhido para dirigir este encontro da final da Taça de Portugal. No relevado a ser assistido pelo fisioterapeuta benfiquista está Nunes. Ele caiu mal, mas o árbitro Sadino assinalou justamente falta ao jogador do Benfica. Pontapé livre para o Porto, vai ser batido por António Lima Pereira. Os centrais do Porto, Lima Pereira sobre a meia direita, Eurico Gomes sobre a meia esquerda. Depois o quarteto defensivo azul e branco é completo pela presença de João Pinto como lateral direito e de Augusto Inácio como lateral esquerdo. Dois laterais também com vocação ofensiva. As equipas são, como eu dizia, muito organizadas em termos da proteção da sua zona de baliza, mas têm, como não podia deixar de ser, tratando-se de dois clubes grandes em Portugal, como não podia deixar de ser, têm, claro, uma filosofia de ataque, laterais que se projetam bem, jogadores de meio campo e extremos que surgem também em zona de finalização, portanto um futebol que promete espetáculo. Grande passe agora, visando a desmarcação do companheiro, foi Carlos Manuel num passe vertical sobre a meia direita do ataque do Benfica para a desmarcação à entrada da área. Estava atenta à defesa do Futebol Clube do Porto. A bola a ir para Vermelhinho, mas acaba por ser barrado em termos de progressão por Pietra. O lateral direito do Benfica tem revelado grande propensão ofensiva nestes primeiros minutos do encontro. Vem atrás Fernando Gomes. Está, entretanto, já recuperado um outro jogador do Futebol Clube do Porto que estava em assistência médica, parece-me ser João Pinto, e a bola a ficar na equipa portista nesta primeira fase com Augusto Inácio. Vermelhinho encostado à lateral, mas desportivamente Inácio a tocar para fora. Depois há a reentrada do jogador do Porto e Raul Nazaré a tentar aperceber-se da condição de João Pinto. Cá está João Pinto a retomar a sua presença no relevado, o defesa lateral direito da equipa azul e branca, quando o Shell assume a primeira fase de organização de jogo de ataque do Benfica, levando bola para o meio campo contrário. Passo vertical curto, bem trabalhado, zona do meio campo. A bola a passar por Carlos Manuel, ele é o orientador de jogo ofensivo do Benfica. Bola para Álvaro, a ganhar na dividida. E depois acaba por rematar, eu diria, um tanto ou quanto surpreendido pelo facto de a bola ter ficado ali à sua frente, redondinha e à boca da baliza. Exato, um pouco alta, talvez um bocadinho para trás. O remate acabou por ser de recurso e também não é uma das posições em que Álvaro se sente mais à vontade ali na cara do guarda-redes. Uma boa oportunidade, o remate saiu frouxo, saiu à figura, mas a equipa do Futebol Clube do Porto facilitou. Há pouco já chamaste a atenção para isso e é um facto. Eu tinha também já dito que, apesar do figurino tático das equipas parecer semelhante, na verdade jogam de forma diferente. Enquanto Manique recebe a bola na frente e sustém ou serve de imediato companheiros que sobem no terreno, o Futebol Clube do Porto tem Fernando Gomes na frente, mas ele vem cá atrás e depois lança na velocidade dos companheiros para ficar depois à vontade para se movimentar e tentar receber a seguir. Dois pontas de lança goleadores, com enorme capacidade para chegarem à baliza, mas dois pontas de lança que jogam de forma diferente. E com isso, as suas equipas também. E o Futebol Clube do Porto com dois médios-ala de respeito também, Vermelhinho e Paulo Futre. Os homens que pontificam sobre as alas, dando largura ao ataque da equipa de Artur Jorge, quando Raul Nazaré interrompe a partida. É livre, favorável ao Benfica, e dali pode sair remate de um destes dois homens, justamente, ou de Carlos Manuel ou de Diamantino Miranda, sendo que Carlos Manuel é preferencialmente o batedor de bolas daquela zona. Já agora, já que falaste de Paulo Futre, nesta altura, com 19 anos, era a sua época de estreia no Futebol Clube do Porto, depois de sair do Sporting, um jogador que estava em plena ascensão. Vamos ver como o Benfica resolve este lance de bola parada à passagem dos 14 minutos de jogo. Atenção, a possibilidade de remate de Diamantino não é. Depois o pontapé, bola para a área e o golo do Nunes. É o primeiro da partida e é para o Benfica. Nunes, oportuníssimo aos 14 minutos. O remate é enrolado, mas a defesa do Futebol Clube do Porto é pouco rápida no alívio. Aliás, e em rigor não alivia coisa nenhuma. A bola fica à disposição de Nunes, que não fará o golo mais fácil da sua carreira, mas é sobretudo um golo de grande sentido de oportunidade por parte do número 10 do Benfica, no local certo, à hora exata, a encostar para o primeiro golo da partida no Estádio Nacional aos 14 minutos. Feliz no ressalto,
bola acaba por escorregar ali da barreira e ficar à sua disposição. Mal a marcação do Futebol Clube do Porto. Nunes feliz no ressalto, mas muito inteligente na forma como se colocou na área. Não é um jogador muito goleador, este é apenas o terceiro golo que marca esta temporada pelo Benfica, é também a sua estreia na equipa do Benfica esta temporada, é a sua primeira temporada ao serviço do Benfica, ele veio do Vitória de Setúbal. Um médio que não costuma marcar muitos golos, mas que nesta final da taça assume para já papel decisivo. 1-0 o Benfica a ganhar e obviamente que nestes encontros, tratando-se de encontros decisivos também, no sentido em que há um troféu para atribuir, há um vencedor para encontrar, um golo ainda numa fase relativamente inicial, relativamente madrugadora do encontro, é sempre sinónimo de abertura do jogo. Cá está João Pinto a tentar colocar na entrada da área benfiquista para Fernando Gomes. João Pinto vai à segunda bola, vai com Álvaro Magalhães, lateral com lateral, quem leva a melhor é o 4 do Benfica. Zona central, no entanto, ganha Eurico Gomes nas alturas. Repare, muito compactada a partida, muito adiantados os setores defensivos, diminuindo claramente em termos de comprimento o espaço disponível para jogar, e por isso não admira que o jogador do Porto tenha sido apanhado em fora de jogo nesta jogada. Sim, e também a própria pressão, a organização das duas equipas favorece ali a pressão, com a colocação de muitos jogadores na zona central, aquilo que falámos há pouco, a tal dupla de médios mais recuados para pautar o jogo. Isso implica que quem for rápido a decidir e eficaz no passe para as zonas laterais consegue ganhar vantagem, e nesse aspecto o Benfica tem sido mais capaz. Joga a equipa do Porto com a recuperação de bola. Bem efetuada, a bola foi recuperada ao altura do até agora o único gol da partida, e lá vai a equipa do Futebol Clube do Porto tentando, Paulo Futre pela esquerda, esgueirar-se à marcação do jogador contrário, muito rápido a cair-lhe ao caminho. Bola para o Porto e para Augusto Inácio. Lá estava José Luís na marcação, tentando evitar que Inácio tenha uma linha fiável de arremesso. José Luís mete o ala do Benfica a descer também à zona defensiva. A bola vai, entretanto, para Futre no chão. Já está Futre agora do lado esquerdo. É notório que os dois extremos do Futebol Clube do Porto não têm uma posição definida. Vão alternando, vão tentando surpreender a equipa adversária com as suas movimentações, sempre com Gomes lá na zona de tiro. Pontapé livre para a equipa do Porto. Muita luta na linha defensiva do Benfica. Há 4 homens de azul e branco, mais um para as segundas bolas. Agora atenção à possibilidade de remate forte, mas torto. António Lima Pereira completamente solto. Podia ter feito muito melhor. O defesa central do Futebol Clube do Porto estava solto à beira da pequena área do Benfica. Muita grande desatenção da equipa do Benfica, concentrou demasiados jogadores na zona central. Lima Pereira aparece ao segundo poste, normalmente os centrais aparecem ao segundo poste para poderem ganhar de cabeça e criar uma segunda bola, mas neste caso a bola veio redondinha para os pés, ele parou, olhou para a baliza e depois rematou muito mal. Que pena, o central do Futebol Clube do Porto não está, como é evidente, muito à vontade a jogar com os pés perto da baliza adversária, mas a oportunidade dava para mais do que isto. E a equipa do Porto a tentar ficar com bola. João Pinto lá está, no entanto, a chegar bem. Manica fazendo aquele efeito limpa para-brisas de um lado para o outro. Veio agora à esquerda, embora preferencialmente se mantenha sempre em posição muito adiantada, como o Luís já sublinhou há pouco. Fernando Gomes é muito diferente, vem várias vezes a terreno bastante atrasado, inclusivamente à saída do seu próprio meio-campo, para abrir espaços na defensiva contrária. Para já esta vantagem do Benfica também reafirma uma tendência histórica. O Benfica e o Futebol Clube do Porto, esta é a 45ª edição da prova, o Benfica e o Futebol Clube do Porto já se encontraram por 7 vezes em finais e o Benfica ganhou 6. A única vez que perdeu foi em 1957-58, perdeu então por 1-0. Ganhou em 52-53, 58-59, 63-64, 79-80, 80-81 e 82-83. O Benfica tem um registro extraordinário na Taça de Portugal, conquistou a prova até agora por 18 vezes, o Sporting tem 11 títulos, o Futebol Clube do Porto tem 5
há depois mais 6 equipas com triunfos na Taça de Portugal. Aliás, estão aqui em compita direta os dois últimos vencedores da Taça de Portugal, em 82-83, o Benfica, treinado por Sven-Göran Eriksson, e a época passada, 83-84, a época passada em relação, obviamente, a esta final, com António Moraes no comando do Futebol Clube do Porto, foi o vencedor da Taça de Portugal, conquistando o seu 5º troféu contra 18 da formação encarnada, que é claramente a dominadora em termos de inscrição do seu nome na lista de vencedores da prova rainha do futebol português. Cá está Fernando Gomes a tentar escapar à marcação de Nunes. Apoio do ataque dado por João Pinto. Passo vertical curto, bem jogado Vermelhinho. Atenção, a entrada da área seria para Gomes. Grande corte. No momento exato, António Bastos Lopes a cortar, deixando a equipa do Benfica. Bola para Álvaro Magalhães. Insistência da equipa portista, mas parado o jogo. Entrada ali com os pitões à frente de Álvaro sobre Frasco. O árbitro marcou de imediato. Não há qualquer tipo de protesto, foi evidente. Cá está o número 7 do Futebol Clube do Porto, Frasco, preparado para colocar a bola na zona de finalização. Não teve grande oposição por parte dos jogadores do Benfica. Agora bem, no eixo, outra vez António Bastos Lopes no corte, bola para José Luís. Descendo à direita José Luís. A diagonal de desmarcação, efetuada pelo homem do Benfica, e falta clara. Falta clara, e é uma espécie de falta cirúrgica de António Lima Pereira, como que evitando a progressão rápida do jogador do Benfica, o que não o deixa muito bem tratado. Creio que é Carlos Manuel recebia a bola e estava das duas uma, ou arrancava com ela para o meio campo adversário, ou estava à espera da progressão dos companheiros. A equipa do Futebol Clube do Porto estava muito adiantada na sequência daquela bola parada e, portanto, havia algum desequilíbrio na marcação. É o tipo de falta que serve apenas para parar o jogo. E curiosamente, em relação à primeira divisão portuguesa, o Futebol Clube do Porto ganhou os 2 jogos que efetuou nesta época de 84 a 85 com o Benfica. Ganhou no Estádio da Luz por 1-0 e ganhou no Estádio das Antas por 2-0. Portanto, 2 jogos, 2 vitórias, 3 golos marcados, nenhum gol sofrido da formação de Artur Jorge sobre o conjunto de Paulo Chernay. Esta final pode inclusivamente ser encarada como uma espécie de tira-teimas por banda da formação encarnada, que não apenas ficou no terceiro lugar a uma larga distância do seu rival de hoje na primeira divisão portuguesa, mas também acabou nos confrontos diretos por registar 2 desfeitas, 2 resultados bem negativos. Sim, e para já fez uma coisa que ainda ninguém tinha feito nesta edição da Taça de Portugal, que foi marcar um golo ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, que nas meias finais ganhou por 1-0 ao Varzim, nos quartos de final tinha ganho por 3-0 ao Rio Ave, antes 1-0 ao Sporting de Braga, 2-0 ao Portimonense, 1-0 ao Farense e 2-0 ao Desportivo de Chaves. E agora atenção ao Benfica, Zé Beto a tentar evitar o gol e a conseguir. Saída do guarda-redes do Futebol Clube do Porto com boa visão periférica, tentando controlar a profundidade. Acaba a bola por lhe tocar e ultrapassar a linha de cabeceira. O certo é que o jogo estaria interrompido já pelo árbitro da partida. Uma boa oportunidade do Benfica a surpreender completamente a equipa do Futebol Clube do Porto. Estávamos a falar da segurança defensiva do Futebol Clube do Porto nesta edição da Taça. 0 golos sofridos até chegar aqui ao relevado do Jamor. Já sofreu 1 e agora a oportunidade que o Benfica desperdiça. Creio que das duas uma, ou a bola ainda tocou em Carlos Manuel e saiu pela linha final e foi pontapé de baliza, ou haveria alguma situação de fora de jogo que não consegui perceber. Do lado do Benfica, já agora, aproveitando o balanço, o Benfica sofreu apenas um golo e foi marcado nos 32 avos de final por uma sede de Cavaleiros. Quando ganhou por 3-1, antes tinha derrotado o Ponte da Barca por 9-0, nos 16 avos de final bateu o Régua por 4-0, depois o Cova da Piedade também por 4-0, nos quartos de final o Paredes por 3-0 e depois nas meias finais o Covilhã por 2-0. O mínimo que se pode dizer é que o sorteio foi amigo do Benfica durante esta edição da Taça. Nunca teve propriamente adversários poderosos para enfrentar. Agora encontra o mais poderoso deles todos, como é evidente, o Futebol Clube do Porto. Já marcou um golo, ainda ninguém tinha conseguido fazê-lo nesta edição da Taça ao Futebol Clube do Porto e está em vantagem. 7º jogo para cada uma das equipas nesta edição da Taça de Portugal. E agora Frasco a cruzar para a área. Manica vindo atrás para auxiliar a sua defesa, a ceder pontapé de canto para a equipa do Futebol Clube do Porto. É de resto o primeiro canto para os azuis e brancos neste encontro, com 24 minutos na primeira parte. Nestas situações de bola parada, como vimos há pouco, o Benfica, pelo que vejo e pelo que julgo perceber, deixa apenas Carlos Manuel um bocadinho mais longe, à espera de recuperar uma bola para se lançar no ataque. Todos os outros jogadores, como estamos a ver, se juntam ali na zona defensiva.
Tenta a equipa do Benfica tirar bola da área e acaba por ganhá-la mesmo. Pontapé de baliza, Frasco vai para o chão, o árbitro diz aos restantes jogadores do Futebol Clube do Porto que o rodeiam que não houve falta do homem de camisola encarnada. Está ali também junto a Raul Nazaré, o central benfiquista António Oliveira, número 5 nas costas. Pontapé de baliza para o Benfica, saída de bola com Pietra. A equipa benfiquista tentando jogar pelo lado direito, com o passe vertical, esticar jogo para José Luís. Era Pietra a fazer o passe. José Luís tem estado um pouco apagado na direita do ataque do Benfica. Sim, agora este passe também não tinha grandes possibilidades de sucesso. O Futebol Clube do Porto cobriu muito bem todas as possibilidades de progressão. Pietra tentou na mesma adiantar a bola. Não era muito fácil, estavam em inferioridade numérica e José Luís não tinha condições para receber. Também não quis voltar para trás. A pressão do Futebol Clube do Porto foi eficaz neste lance e percebe-se que há uma organização bem montada para que a bola não flua rapidamente da defesa do Benfica para a zona mais adiantada. Para Artur Jorge, este é seguramente um jogo de emoções fortes. Ele que, enquanto jogador, em 64-65 fez 6 jogos pelo Futebol Clube do Porto, mas depois, ao longo de 6 anos, entre 1969 e 1975, atuou 131 vezes, marcando 104 golos, justamente pelo Benfica, o seu adversário de hoje. Atenção a Manica, a entrada da área, estava outro jogador do Benfica para poder concluir, era Diamantino, permutou bem de bola e de posição com Manica. Bola para a defesa do Porto, saída com João Pinto. Agora um corte mais agressivo de Álvaro, mas na bola. Repare na permuta de posições de Diamantino e de Manica. Depois para o remate de fora da área, mas sem levar perigo para a baliza de Zé Beto. Creio que ainda sofreu. Ainda tocou. Manica esteve à espera de apoio mais sobre a direita, não apareceu ninguém e, portanto, acabou por deixar ali para Carlos Manuel. Acho que foi Carlos Manuel o autor do remate. Não tivemos a imagem em pormenor. Também um jogador com grandes predicados na meia distância. Aqui a bola resvalar ali num jogador do Futebol Clube do Porto e ganha canto o Benfica. Ora, cá está o canto num autêntico passe para o guarda-redes Zé Beto. Sim, e muito pouca presença dos jogadores encarnados na área. Se é para ter tão pouca gente na área, mais vale bater para fora. Neste caso, a bola foi atirada por uma zona onde só Manica fez questão de se fazer ao lance. Todos os outros jogadores do Benfica estavam muito longe, não havia grandes probabilidades de sucesso. Joga a equipa do Porto. Zona central, tenta ganhar e consegue nas alturas. Shell colocando imediatamente a bola de modo mais adiantado, mas para a pertença dos homens de azul e branco. João Pinto a descer, agora com Kim. João Pinto a dar apoio. Bem, Kim a passar por um adversário, era Diamantino, depois Frasco consegue tocar para João Pinto. O túnel era feito, entretanto, por Jaime Magalhães, perdeu para Carlos Manuel. Agora José Luís. Carlos Manuel tenta dar-lhe alguma largura e também profundidade de passe. Bola para Pietra, muito bem na simulação, no 1 para 1, trazendo para terreno mais interior. A lateralidade é-lhe concedida por Nunes e também pelo posicionamento de Carlos Manuel. Lá vai a bola para o número 6 do Benfica. Nunes está mais à frente. O cruzamento é de Carlos Manuel para o corte de Eurico Gomes. Vermelhinho acaba por não ficar com bola, ou melhor, Paulo Futre, agora é Futre que está a jogar sobre a esquerda do ataque do Porto. E atenção ao cruzamento de Carlos Manuel, outra vez para a área. Manica sem problemas para Zé Beto. Muito longe da baliza, gesto difícil, ter que avançar numa direção e rodar o corpo para o cabeceamento. O dinamarquês consegue fazê-lo, mas fácil para Zé Beto. Dinamarquês de Fredrikstad a fazer uso dos seus 192 centímetros de altura, 1,92 m, 90 kg de peso. Foi sempre um jogador que deu muito trabalho às defesas adversárias. Agora bola para Shell na marcação deste pontapé livre para o Benfica, deixando para António Oliveira, o defesa central que evolui no eixo justamente da defensiva encarnada com António Bastos Lopes. À esquerda está Álvaro Magalhães e à direita Minervino Pietra. Agora Manica na luta direta com o adversário. Os adversários normalmente sabem o que vai acontecer. A bola vai para Manica, ele vai tentar servir um companheiro de equipa, mas entre saber o que vai acontecer e conseguir impedir o dinamarquês de ganhar o lance, vai uma grande distância. É de facto um avançado poderosíssimo. Agora é Frasco quem tenta fazer o passe rasgado em abertura, seria para a esquerda para Paulo Futre. Bola ganha por Pietra, trabalha com Nunes, deixa para Shell. Primeira fase da marcação, movida por Kim, à entrada do meio-campo do Futebol Clube do Porto e também por Paulo Futre. Obriga o Benfica a tentar colocar em jogo aéreo nas costas da defesa contrária, sem problemas para Augusto Inácio. Trabalhando com Eurico Gomes. Saída de jogo do defesa central azul e branco. Agora Frasco. Kim. Tem opção de passe para a direita. Lateralização efetuada. Pede a João Pinto a subida no relevado.
imediatamente marcado por Diamantino, médio ala esquerdo do Benfica, numa primeira fase de marcação, primeiro sobre João Pinto, depois sobre Frasco, ganha Diamantino, lá vai Frasco também, ainda Diamantino, já está parado o jogo, falta de Diamantino quando se viu ultrapassado pelo número 7 da camisola azul e branca, um ligeiro puxãozinho foi o suficiente, Raul Nazaré estava atento. Diamantino surpreendeu Frasco e depois Frasco surpreendeu Diamantino. Dois jogadores que têm tido um duelo muito particular aqui sobre este flanco esquerdo. Frasco descai mais para aqui vindo do centro, Diamantino procura a linha. Primeiro Diamantino foi mais rápido a fazer-se ao lance e a surpreender o médio do Futebol Clube do Porto, mas depois, vindo cá de trás, na raça que lhe é característica, Frasco ganhou novamente a posição e Diamantino acabou por fazer falta. E aí está o Porto com Fernando Gomes, bem jogado, atenção à possibilidade de remate, boa recepção orientada, visando tirar o adversário do caminho, cruzamento segundo poste e canto, mas é bem trabalhado pelo Futebol Clube do Porto nesta jogada. Aí está, bom lance, com a bola a circular rapidamente, é o que dizia há pouco, quando as equipas conseguem aproveitar a molhada, entre aspas, dos jogadores ali no centro para abrir e tirar a bola da zona de pressão, conseguem imediatamente criar perigo, e foi o que o Futebol Clube do Porto fez neste lance. Bola para a insistência, a tentativa de insistência do Porto, está parada a jogada, não há contra-ataque de Michael Manica. Protestam os jogadores do Benfica, Carlos Manuel diz que não fez falta, a verdade é que ganhou ali o lance, não consegui ver bem, mas ganhou ali o lance de forma que me desperta algumas dúvidas, e ao árbitro também, daí ter marcado a falta. O lance ainda por cima anula um possível contra-ataque perigosíssimo do Benfica, mas é também um livre muito perigoso perto da área do Benfica. Ali em posição quase perfeita para um pé direito. Lá está Gomes. Da bola. E Gomes está autoritário ali com os seus companheiros, dizendo que é ele mesmo a bater ou não. Vamos lá ver, lá está Paulo Futre também, Jaime Magalhães, são três homens que batem muito bem de meia distância, quer Gomes, quer Futre, quer Magalhães. É Gomes a bater em folha seca, mas a tirar mal as medidas à baliza de Manuel Bento, não chegou a haver perigo para o guardião benfiquista. Jogou no efeito de surpresa, uma marcação rápida, e de facto conseguiu ser muito rápido no movimento, mas a bola não levou a melhor trajetória. Bento controlou e acabou por sair para fora. O Benfica tem sido mais eficaz na zona de definição da partida, tem sido muito mais objetivo nos seus movimentos atacantes e, sem ter uma superioridade clara na partida, cria mais perigo. E o curioso é que há suplentes do Futebol Clube do Porto já a acelerar o aquecimento. Semedo, Mito estão a acelerar o aquecimento e, portanto, a previsão é de que Artur Jorge, nada contente com o que está a passar no retângulo de jogo do Estádio Nacional, possa fazer alterações ainda antes do intervalo. Sim, ou então ter pelo menos alguém preparado para entrar na segunda parte. Agora vimos Álvaro tomar o gosto à figura de rematador e novamente a aparecer em zona de finalização, agora de longe, a armar o remate longe da baliza. Ela vai ficar em Inácio, encadeado pelo sol, acaba mesmo por perder a bola perante a proximidade de José Luís. Equipa do Porto tentando ganhar na zona defensiva, mas a bola vai para o Benfica. Benfica mais assertivo do ponto de vista do ataque, com melhor capacidade sobre o terço intermédio, melhor capacidade de pressão, e como o Luís já sublinhou, de resto a equipa que tem sido mais credível na sua proposta ofensiva neste encontro. Sim, o gol de vantagem também ajuda, como é evidente. Dá outro tipo de tranquilidade, coloca o adversário sob pressão e nestes jogos estar sob pressão é terrível, porque se sabe que as coisas têm que ficar decididas e estar a perder desde logo relativamente cedo coloca o Futebol Clube do Porto perante o desafio não só de enfrentar um adversário difícil, mas também de enfrentar um resultado que lhe é desfavorável. Muito bem trabalhado agora por Nunes Diamantino e também por Carlos Manuel. A bola vai para Nunes e o golo! É Manica a marcar a equipa do Benfica. É o 2-0 para a formação encarnada. É uma bela jogada, uma jogada rapidíssima de ataque da formação encarnada. E o certo é que ela começou sobre a zona intermédia com uma troca de bolas extremamente rápida, envolvendo Carlos Manuel, Nunes Diamantino, uma triangulação em progressão, jogando entre linhas, conseguindo a desmarcação rápida. E vamos aguardar pela repetição do lance, justamente para vermos o quão eficaz foi a equipa encarnada, entrando pela zona central, conseguindo ludibriar as marcações dos centrais do Futebol Clube do Porto, que ato contínuo vai fazer justamente duas substituições. Duas.
e vai sair Fernando Gomes. Fernando Gomes. Vai sair não Fernando acredito Gomes. que seja uma opção tática, eventualmente algum problema físico. Gomes é o abono de família desta equipa do Futebol Clube do Porto. A sua saída representa um golpe duro no potencial atacante da equipa. Não o vimos sair, está aqui. Não, o público também não gosta da bem fisicamente, talvez possa ser essa, até porque o médico Domingos Gomes vai imediatamente ter com ele, talvez não esteja muito bem, talvez não esteja inteiro, como se diz na gíria. Lá vai Domingos Gomes falar com Fernando Gomes. Não deixa, no entanto, de ser surpreendente esta substituição por Semedo. Sim, voltando ao golo do Benfica, estávamos nós a dizer que procurar os flancos estava a ser o segredo para criar perigo, e eis que o futebol nos desmente, é o costume. É por isso também que é fantástico este jogo. Não há regras definidas, nem se pode prever tudo. O Benfica progride pelo centro, arma bem a jogada. Lima Pereira também vai sair. Gomes tinha passado a braçadeira a Lima Pereira, e Lima Pereira vai ter de passar, já passou aliás, a braçadeira a António Frasco, porque ele também é sacrificado. Isto é, capitão e subcapitão do Futebol Clube do Porto aos 35 minutos, e assim que o Benfica marcou o 2-0, embora obviamente estas substituições já estivessem a ser preparadas por Artur Jorge, eu diria que estão agravadas pela duplicação da vantagem encarnada, mas duas substituições aos 35 minutos numa final de Taça de Portugal é tudo menos normal, não é? Não é de todo normal, e significa, para começar, que Artur Jorge não está satisfeito, e isso é perfeitamente compreensível, porque se o 1-0 já não era bom, o 2-0 é particularmente perigoso para o Futebol Clube do Porto. Mas por outro lado também isto pode ser aqui a tempestade perfeita. Eu creio que a saída de Gomes não pode ser uma decisão tática do treinador. Se for, escapa-me um bocadinho o que Artur Jorge pretenderia fazer. Eu creio que será mais um problema físico. E como dizes, a presença do médico logo junto ali a Fernando Gomes significará que ele tem algum problema ou se queixa de alguma coisa. O Benfica vê-se em vantagem por 2-0. Há pouco estava a dizer que a progressão pelo centro, a jogada foi bem elaborada, mas depois há ali um momento em que entre Diamantino e Zé Beto jogam ali um bocadinho de ping-pong, e Zé Beto não sai bem na fotografia. E aí está o remate por Nunes. A bola acaba por sair à esquerda do poste da baliza de Zé Beto. E o certo é que o Benfica é mais rápido, cria mais oportunidades, está a justificar, digo eu, esta vantagem, não, Luís? Sim, está. E agora até é perceptível que também em função do facto de ter entrado dois jogadores de novo, que altera também um pouco as rotinas, mas desenrolar dos acontecimentos, os dois golos de desvantagem, eu creio que neste lance a equipa do Futebol do Porto estava muito desorganizada, muito desconcentrada. É preciso que se encontre rapidamente, sob pena de deixar o Benfica muito à vontade na partida. A bola indo para Frasco, cá está 7-7, e há um empurrãozinho de Chel, exatamente. O primeiro árbitro assistente de Raul Nazaré a sancionar a falta do número 7 do Benfica sobre o número 7, agora capitão do Futebol Clube do Porto. Chel sobre Frasco, é um canto mais curto para Paulo Futre tentar colocar a bola na zona de finalização portista. Ali um encosto que não foi uma carga de ombro, visto que foi mais sobre as costas. Frasco já tinha ganho a posição, mas é sempre um prazer ver jogar Chel, neste caso lance faltoso, mas um médio de cobertura, um médio posicional, mas com uma elegância extraordinária e uma qualidade de futebol fantástica. Com uns pés de veludo. Eu diria que não se nota muito a sua presença, mas nota-se certamente a sua ausência. Exatamente. 38 minutos, estamos na primeira parte nesta memória do Canal 11 com a final da Taça de Portugal a 10 de junho, no dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas em 1985, época 84-85 entre Benfica e Futebol Clube do Porto, no Estádio Nacional no Val do Jamor. Estádio cheio, 37 mil espectadores para este encontro que para já vai tendo uma clara tendência para o encarnado em detrimento do azul e branco. Entrada de António Oliveira, foi na bola, diz o árbitro, escapa-se a bola ao jogador benfiquista e, portanto, há reposição para o Futebol Clube do Porto e para Vermelhinho. Jogando de novo sobre a esquerda do ataque do Porto, Vermelhinho. Agora para o remate de longe, e para muito longe. Creio que está a faltar muito discernimento à equipa de Artur Jorge. Ia dizer isso, é uma opção da equipa, agora ainda por cima sem a sua referência diária. Tentar a meia distância, tem jogadores capazes de o fazer, mas tem também que decidir quais são as melhores alturas para o fazer. Não sei se Kim terá tido aqui a sua melhor opção. Havia presença de jogadores ali, daria para armar jogo de outra forma, mas de qualquer forma compreende-se que a equipa do Futebol Clube do Porto vá tentando de formas diferentes
chegar à baliza do Benfica não o tem conseguido fazer com grande perigo, está a perder por 2-0 e tem que fazer alguma coisa para inverter o rumo dos acontecimentos. E há ali uma mãozinha no ar. Não sei de quem foi, se foi de Eurico, se foi de Manique. O árbitro considera que foi o Dinamo. Foi de Manique, exatamente. Foi do número 8 do Benfica, gigante, Michael Manique. Portanto, bola para o Futebol Clube do Porto. King a ceder ao lado esquerdo. Lá está o overlap de Inácio, a bola ainda disponível para Vermelhinho. Semedo tentava entrar na jogada, Semedo e Mito, os homens que entraram na equipa azul e branca. Sempre que a equipa do Futebol Clube do Porto acaba por sofrer com estas substituições, como é evidente, desde logo a sua referência mais ofensiva. Fernando Gomes foi obrigado a sair e ele tinha tido um papel interessante no desenvolvimento das jogadas de ataque, no desenho preferencial das jogadas de ataque do Porto, vindo a miúde muito atrás para abrir espaços e permitir a entrada em rápidas diagonais de desmarcação dos seus médios-ala. E agora vamos tentar perceber, eu confesso que ainda não abarquei o relevado na sua totalidade, mas tentar perceber como é que o Futebol Clube do Porto se organiza em termos de atacantes. Eu creio que neste momento o que nos dizem os perfis dos jogadores que estão lá é que Artur Jorge aposta numa frente de atacante muito móvel, com os jogadores a trocarem de posições e a surgirem em espaços inesperados. Já não tem Fernando Gomes, agora tem que jogar com os jogadores que lá tem. Bola para a equipa do Porto, tentando Frasco. Uma rápida aceleração para desequilibrar, bem jogado por Frasco, passa 1, passa 2, passa 3, não passa o quarto porque no momento exato mete a cabeça à bola o central do Benfica, António Oliveira, cedendo pontapé de canto à equipa do Porto, é o terceiro para a formação azul e branca, primeiro na direita do ataque da equipa orientada por Artur Jorge. É para Paulo Futre, tem pressa o jovem Futre, Paulo Jorge dos Santos Futre, vai tentar colocar a bola na zona de finalização, primeiro poste. Insistência do Porto. Acaba Manique por tirar ele que veio atrás num movimento muito característico dos pontas de lança em jogadas de bola parada, incorporando as manobras defensivas da equipa, as jogadas em que em termos posicionais são muito importantes, até pelas características físicas. E aí está o Porto tentando entrar no terço de ataque, alguma confusão, saída de bola de Gel com a bola dominada. Muito compacto o Benfica a defender, mesmo não é só nas bolas paradas como estavas a referir, mas o Benfica defende de forma muito cerrada ali na zona central. O Futebol Clube do Porto tem batido contra a muralha e agora é muito perigosa esta iniciativa. Atenção a Diamantino, lá vai Diamantino a ceder bola, acaba por sair João Pinto. Não éramos só nós que estávamos curiosos com o desenrolar do lance, ali um espectador que estragou o plano. Não vimos exatamente o que aconteceu, mas Diamantino mais uma vez a ganhar vantagem aqui pelo flanco esquerdo e a criar perigo. Resolveu o Futebol Clube do Porto, mas a equipa mostra alguma intranquilidade sempre que os jogadores de vermelho aparecem com a bola controlada junto da área. Vermelhinho agora a tentar ganhar ao jogador do Benfica, acaba por fazer falta, livre para a equipa encarnada, numa jogada em que se incorporaram do ponto de vista ofensivo para o Porto Augusto Inácio, Mito e Vermelhinho. Agora é Paulo Futre que está junto ao portador de bola, Pietra, estica o jogo, o lateral direito do Benfica, sai da zona defensiva, Eurico Gomes para o centro, era para Semedo, não fora a intervenção de António Oliveira, a insistir, atenção Costas da defesa, mas esta bola é de Zé Beto, malgrado a proximidade do nórdico Manique. João Pinto, António Frasco. O Futebol Clube do Porto assume que tem apenas 3 homens cá atrás. Eu creio que não há ninguém que faça ali a posição de central ao lado de Eurico. Ele está ali sozinho com o Manique, depois contando com o apoio. É uma jogada de risco, mas percebe-se, dadas as condicionantes da partida. Exatamente, porque Lima Pereira saiu, recorde-se que foi um dos sacrificados. Lima Pereira e Fernando Gomes saíram aos 35 minutos para dar os respectivos lugares a Semedo e a Mito, e Mito está longe de se posicionar no eixo da defesa, está a jogar no meio campo da equipa do Porto, enquanto Semedo faz o mesmo. Lançamento para Pietra, junto à banda da Guarda Nacional Republicana, que aguarda para o apito final da primeira parte por banda de Raul Nazaré, no sentido de abrilhantar o intervalo no Estádio Nacional. É um intervalo que vai dar muito que pensar aos jogadores e à equipa técnica do Futebol Clube do Porto. As coisas não estão de todo a correr de feição. O Benfica tem-se mostrado mais eficaz, mas também mais sólido e mais coerente na forma de estar em campo.
Já vimos o Futebol Clube do Porto tentar várias coisas diferentes, nem todas bem feitas. Do Benfica, mais ou menos, sabemos o que podemos prever, mas nem por isso, como eu dizia há pouco em relação ao trabalho de Manica, mesmo quando parece óbvio que o Benfica vai fazer, o Futebol Clube do Porto não tem conseguido invalidar as tentativas do Benfica. A equipa tem sido superior, chegou 2 vezes ao golo, criou mais algumas oportunidades. E de todo esta vantagem não é inesperada em função do que tem ocorrido dentro das 4 linhas. O Futebol Clube do Porto com grandes dificuldades nesta partida. Pietra caído, necessita de assistência. Mais uma interrupção nesta primeira parte. Já houve algumas para lá das substituições simultâneas no Porto e dos 2 golos marcados aos 14 e aos 33 minutos nesta partida entre Benfica e Futebol Clube do Porto, a final da Taça de Portugal 1984-1985. Cá está uma imagem do topo sul do Estádio Nacional, tingido de encarnado e branco. Do outro lado, o topo norte está tingido de azul e branco. Estamos a chegar aos 45 minutos desta primeira parte. Intervalo será certamente muito reflexivo no balneário 2 do Estádio Nacional, o balneário da equipa considerada visitante para efeitos administrativos nesta final da Taça, justamente o balneário do Futebol Clube do Porto. João Pinto. A esticar o jogo, João Pinto, seria para a desmarcação de Semedo entre as centrais do Benfica. Oliveira secou sobre a meia esquerda, jogava com Álvaro perto de bola. Arremesso para a equipa azul e branca. Lá está Paulo Futre, marcado pelo outro número 10. Nunes, a bola foi para Mito. Solto agora sobre a direita com algum espaço João Pinto para cruzar, mas em simultâneo para fazer um passe ao guarda-redes Manuel Bento. Tentou fazer o arco, mas o arco foi direitinho para as mãos do guarda-redes do Benfica. Havia alguma presença do Futebol Clube do Porto na área, podia ter sido um lance mais perigoso. De qualquer forma, muito denunciado ainda assim. Bem jogado pelo Benfica, de pé para pé, a bola vai para José Luís, tem à direita Carlos Manuel, a dar-lhe lateralidade, é para lá que vai bola, cruzamento efetuado e Marica, nas alturas tentava o cabeceamento. Ainda sobra a bola para os encarnados. Estamos mesmo ao pé do túnel de acesso aos balneários e estamos também mesmo à beira do apito final nesta primeira parte do árbitro Sadino Raul Nazaré, internacional português escolhido, e é uma honra sê-lo, obviamente, para dirigir a final da Taça de Portugal no Estádio Nacional, no Val do Jamor. Álvaro Magalhães. Shell, e não se joga mais na primeira parte. 2-0, Benfica a ganhar ao Futebol Clube do Porto. Voltamos já para a segunda parte da final da Taça de Portugal 84-85. A memória no Canal 11. Até já. Vamos para a segunda parte da final da Taça de Portugal 1984-85, Estádio Nacional, 2-0, Benfica a ganhar ao intervalo ao Futebol Clube do Porto, e o certo é que a equipa encarnada foi superior na primeira parte, justifica a vantagem e de resto isso acaba também por ser comprovado por um fator inusitado. Artur Jorge fez 2 substituições aos 35 minutos de jogo, fazendo sair Fernando Gomes e António Lima Pereira e entrar para os seus lugares Semedo e Mito. Ora, isso diz muito do desagrado do técnico azul e branco pelo modo como as coisas estavam a correr à sua equipa. Sim, 2 substituições significam que fica sem qualquer hipótese de fazer mais alguma até ao final da partida. Numa partida decisiva contra o Benfica em final de temporada, é um risco assumido pelo técnico. Como falámos há pouco, não sei se terá sido um risco completamente ditado pelas opções do treinador ou se Gomes tinha algum problema físico que obrigou à sua saída. Eu creio que iria mais por esse lado. De qualquer forma, uma jogada de risco, apostando na presença apenas de 3 defesas, tirou um defesa central, coloca mais gente a jogar no miolo, tentando ganhar ali a posse de bola e controlar o ritmo da partida, e depois assumindo que a velocidade de Futre e Vermelhinho na frente serão capazes de criar desequilíbrios para que esta equipa do Futebol Clube do Porto recupere de uma desvantagem de 2-0. Do lado do Benfica, a estrutura habitual do 4-2-3-1, Manica sempre na frente, muito ajudado por Carlos Manuel. Cá está ele. Ora, aí está Carlos Manuel, deixando! Manica vai para o chão, e o que é que o árbitro diz? Diz que há penalti. Exatamente, grande penalidade favorável ao Benfica.
2 minutos da segunda parte. Michael Manica a esgueirar-se pela meia direita. É tocado, vai para o relvado. Raul Nazaré não tem dúvidas, aponta a marca de castigo máximo. Pode ser o 3-0 para o Benfica e pode ser uma espécie de golpe de misericórdia logo na abertura da segunda parte em relação às ainda eventualmente existentes perspectivas do Futebol Clube do Porto de poder reverter o resultado. Claro, 2-0 já era mau. A possibilidade do 3-0 coloca o Futebol Clube do Porto perante o verdadeiro pesadelo. Vamos lá ver se Manica marca, sim senhor, engana completamente Zé Beto. É o 3-0. Michael Manica, o dinamarquês de Fredrik, está a fazer o 3-0 para a equipa do Benfica. 2 minutos da segunda parte para levar ao rubro todo o topo sul do Estádio Nacional, para cuja baliza foi marcado este penalti. Zé Beto praticamente não se mexeu. Manica bateu para a direita e enganou totalmente o guarda-redes português do Futebol Clube do Porto e aumentou para 3-0. Ora, é a chamada entrada com o pé esquerdo na segunda parte por parte do Futebol Clube do Porto. Sim, ainda se fosse o pé esquerdo de Futre fazer alguma coisa de bom, mas não. Foi o pé direito de Manica a colocar o resultado em 3-0. Como dizíamos há pouco, se o 2-0 não era um cenário de todo favorável para o Futebol Clube do Porto, não só face às suas dificuldades atacantes, mas também perante a boa organização defensiva do Benfica, este 3-0 logo a abrir estraga completamente qualquer tipo de planificação que Artur Jorge tenha feito para esta segunda parte, embora neste caso o caminho não fosse muito difícil de imaginar. Era preciso a equipa atacar, era preciso fazer golos, recuperar de 2 golos de desvantagem para o Benfica nunca seria tarefa fácil, que dizer então de 3. E este jogo parece estar a encaminhar-se para uma consagração do Benfica como vencedor da Taça de Portugal. Não será difícil de adivinhar, que a não ser que aconteça algo muito especial, o clima será de festa neste lado do estádio. É justamente o topo sul que está tingido de encarnado e branco. No topo contrário estão os adeptos que viajaram da cidade invicta, sendo que há 4 anos que não havia uma final entre Benfica e Futebol Clube do Porto no Estádio Nacional. Aliás, aconteceu em 2 anos seguidos, em 80, há 5 anos, e em 81, há 4 anos, e curiosamente ambas com vitória do futebol do Benfica sobre o Porto, 1-0. A equipa encarnada ganhou a 7 de junho de 1980 e 3-1. Os benfiquistas voltaram a bater os portistas a 6 de junho de 1981. Agora, vantagem depois em 83 por 1-0 e em 85, cá está a equipa do Benfica a ganhar claramente nesta altura por 3-0. Sim, marcando a tendência de superioridade do Benfica nestes jogos de final de taça. Como falámos já durante a primeira parte, o Benfica, em 7 vezes que as duas equipas se encontraram nesta partida decisiva, ganhou 6, incluindo 2 grandes goleadas em 52-53 por 5-0 e em 63-64 por 6-2. Outros tempos dirão, sim, mas a verdade é que neste caso o resultado e o jogo estão a manter esta tendência. O Futebol Clube do Porto está a ser amplamente dominado pelo seu grande rival da capital, Porto campeão. Benfica que nem sequer teve uma época muito feliz, mas que aqui está a ser francamente melhor. E o certo é que, curiosamente, a única vez que o Futebol Clube do Porto ganhou numa final de taça ao Benfica, até esta altura, até 1985, foi a 15 de junho de 1958. Portanto, no final da temporada 1957-88, a equipa azul e branca bateria nessa altura a formação encarnada por 1-0. Saída de jogo de António Lima Pereira, ou melhor, de Eurico Gomes. António Lima Pereira já não joga desde os 35 minutos. Aliás, numa opção muito curiosa do ponto de vista tático de Artur Jorge, para o qual, creio, absolutamente nada está a correr bem nesta partida. Futre agora jogou ali um bocadinho de voleibol. E podia ter visto o cartão amarelo. Fez um bom bloco. Se fosse voleibol teria sido um bom bloco, mas não é voleibol. O árbitro vai ser amigo, digamos, uma atitude pouco desportiva. Não tem maldade, como é evidente, mas percebe-se também. Futre tem 19 anos e não gosta de perder. Isso é evidente. Ali a tentar bloquear o lançamento de Bento, mas com as mãos. Depois ainda atirou para a baliza deserta. Apenas um pequeno pormenor numa partida em que o Futebol Clube do Porto, pelo que estou a tentar perceber desta segunda parte, aposta, como tínhamos dito no primeiro tempo, na movimentação dos seus homens mais adiantados, mas sem a presença de um elemento fixo na área. Carlos Manuel a fazer várias maldades a Mito. E o certo é que a equipa do Benfica acaba por ganhar a bola, diz o primeiro assistente de Raul Nazaré, o juiz de linha. Essa era a nomenclatura da altura.
É mesmo pontapé de canto para a formação do Benfica e, portanto, trata-se do quarto canto para os encarnados. 2 na primeira parte, 2 já nesta segunda parte, em apenas 7 minutos de jogo. Uma segunda parte que abriu de feição para a equipa lisboeta, com o terceiro golo marcado por Michael Manica na transformação de uma grande penalidade a castigar uma falta sobre si próprio. Segundo poste, lá está outra vez Manica também, depois o remate de Nunes e mais um canto, e o Porto está, eu diria, desorientado. Sim, os jogadores do Benfica na marcação dos cantos, pode ser que agora consigamos ver isso melhor, entram muito tarde na área, ou seja, não se colocam de imediato junto da marcação, ficam fora da área e só no último momento, cá estão eles a avançar, é que vão para a área. O Futebol Clube do Porto depois tem pouco tempo para se adaptar às marcações e não tem sido uma equipa muito proativa no ataque à bola. O Benfica tem ganho muitas bolas aéreas, muitas segundas bolas e criando oportunidades de remate. O jogo está mesmo muito difícil para a equipa da Azul e Branco. João Pinto cedeu a Semedo, leva jogo para o meio campo de ataque. O homem que entrou aos 35 minutos a substituir Fernando Gomes. Lá vai de carrinho Álvaro Magalhães e a bola é para os azuis e brancos, diz Raul Nazaré. Já tinha de resto assinalado falta antes da bola ultrapassar a lateral. E o livre rapidamente batido, mais uma falta. Álvaro a fazer falta sobre o jogador contrário, claramente sobre João Pinto. Raul Nazaré e o seu árbitro assistente a sancionarem. E, portanto, de novo bola para o Futebol Clube do Porto, que tenta agora colocar o epicentro de jogo junto da área do Benfica, próximo da baliza de Manuel Bento. Poupou aqui um amarelo. Também ficou Álvaro Magalhães no limite do ponto de vista disciplinar. O livre batido, bola tirada por Diamantino. Benfica não fez substituições, sublinhaste há pouco que as duas substituições promovidas por Artur Jorge ao minuto 35 da primeira parte eram as que a equipa do Porto tinha como disponíveis, porque nesta altura, recorde-se, apenas 2 substituições eram permitidas. Nunes a não ficar na equipa do Futebol Clube do Porto, bem a trabalhar defensivamente, tirando do alcance do jogador contrário. Bem para Inácio. Classe de Eurico, mas também algum risco, sabendo-se que o Futebol Clube tem pouca gente naquela zona e com 2 jogadores adversários ali nas suas proximidades, sair com a bola controlada é assumir o risco de uma forma até um bocadinho perigosa. E aí está o fora de jogo, passe comprido para a desmarcação de Semedo, mas foi apanhado na ratoeira, adiantou-se de modo sincopado o quarteto defensivo do Benfica, a cortar a Semedo a possibilidade de ficar em jogo. Valentim Mantino. Já está Bento. Mesmo assim, mesmo a ganhar por 3-0, o guarda-redes e capitão da formação encarnada quer que a equipa suba no relvado, quer esticar o jogo com um pontapé longo. Consegue fazê-lo. Solto o jogador do Benfica, recebe bola com toda a tranquilidade de Diamantino. Depois no atraso para que a bola seja controlada e, entretanto, na zona defensiva por António Bastos Lopes. Vem para Pietra. Trabalha com o Shell. Lá está, bem jogado por Pietra, muito bem a fazer o overlap interior, muito bem trabalhado pelo Benfica. O passe de Pietra, depois o corte de Eurico Gomes. E a bola fica na equipa do Porto com Zé Beto. Para o Benfica isto representa o cenário ideal. Ou seja, esperar que o Futebol Clube do Porto se desequilibre e tentar ir com a bola pela certa até junto da área. O Futebol Clube do Porto tem mesmo que assumir o risco. E no cenário de 3-0, esse assumir do risco pode ter consequências pesadas. Paulo Chernaio, treinador da equipa do Benfica, homem que passou no início da sua carreira pelo Linz, na Áustria, depois pelo Alemannia Wacker e pelo Reutlingen, na Alemanha, a seguir pelo Royal Antuérpia, na Bélgica. Foi para a Alemanha de novo treinar o Bayern de Munique durante 5 anos, entre 1978 e 1983, e veio para Portugal a partir da Grécia. Na época anterior foi treinador do PAOK em Salónica, no futebol helénico, antes de mandar Lisboa para uma temporada, no mínimo, truculenta ao serviço do Benfica. Sim, tem aqui a oportunidade de ganhar um troféu na sua passagem pelo futebol português, porque não irá continuar. Um treinador que teve frequentemente focos de atrito com a estrutura do clube, com os jogadores, com os jornalistas. Com os jornalistas, exato. Nunca esteve nas boas graças dos jogadores, nem sempre também pelos bons motivos, mas enfim, um treinador que não foi de todo, não pegou de todo no futebol português, e que se vai embora sem que os adeptos e outros atores do
panorama desportivo sintam grandes saudades. Esta é também uma altura, para lá das duas substituições apenas permitidas, em que há finalíssima e, portanto, em caso de empate nos 90 minutos e de manutenção de um empate ao cabo do prolongamento de meia hora, não há pontapés de marca de grande penalidade. Isso só acontece se houver um empate depois dos 120 minutos da finalíssima. Exato, para jogar 48 horas depois, segundo o regulamento, 48 horas depois da final, um figurino que só desapareceu em 2001, 2002, já neste século. Calendários mais apertados da era moderna obrigaram a mudar essa regra. O jogo da final da taça é para ser decidido naquele dia. E para já este está, eu não diria decidido, mas muito encaminhado para o Benfica, como que se mantendo a tradição das finais de taça até esta altura entre encarnados e azuis e brancos, com uma clara supremacia do ponto de vista numérico em termos de finais ganhas, do ponto de vista estatístico para a equipa de Lisboa. Sim, 6-1. 6-1 em 7, nas 7 vezes que se encontraram, e isto está mais encaminhado para o 7-1 do que propriamente para reduzir essa desvantagem. A equipa vai tentando, o Benfica está muito confortável. Mais um cruzamento, a bola para a área e o remate acaba por sair absolutamente enrolado ao jogador do Futebol Clube do Porto. Foi João Pinto a efetuar o cruzamento. Entretanto, José Luís tinha estado a receber assistência, reentra depois de autorizado pelo árbitro Raul Nazaré. Está em pleno o médio-ala direito da equipa do Benfica. Talvez dos elementos da camisola encarnada, aquele que menos tem estado em foco ao longo destes quase 60 minutos, ao longo desta quase hora de jogo no relevado do Estádio Nacional. Sim, o jogo não lhe tem corrido particularmente de feição. Tem aparecido, tem tentado as suas iniciativas, mas não deixou ainda a sua marca. E há pouco, um dos poucos lances em que podemos apontar claramente uma falha defensiva do Benfica. Pouca gente na área, curiosamente, numa jogada que nem sequer foi de progressão em grande velocidade. Pouca gente na área, todos os que lá estavam procuraram a linha da pequena área e depois deixaram toda uma zona de remate ali para o passo atrasado. Foi um remate desastrado, mas foi uma boa iniciativa do Futebol Clube do Porto. Estádio Nacional com uma capacidade para 37.593 espectadores, inaugurado em 1944. Curiosamente com o Sporting Benfica, o eterno derby, que é também clássico, o derby lisboeta, que terminou nessa altura com a vitória do Sporting por 3-2. Foi Peiroteu o primeiro marcador de um golo no Estádio Nacional, a sala de visitas do futebol português desde sempre. Tenta Paulo Futre, tira ainda, buscar jogo para a esquerda do ataque do Futebol Clube do Porto. Muito bem sobre Pietra, leva a bola Futre, muito bem também. Na marcação, António Bastos Lopes a sair limpinho com a bola dominada. O central do Benfica sobre o jovem extremo do Porto. Sim, a sua intervenção mais importante nem foi esta, não foi a de matar a jogada. Foi a primeira intervenção sobre Futre, atrapalhando a progressão do veloz extremo do Futebol Clube do Porto e impedindo que ele criasse um grande desequilíbrio na zona defensiva. O tempo que Bastos Lopes roubou, não lhe roubou a bola à primeira, mas o tempo que lhe roubou nesta fase permitiu que a estrutura defensiva do Benfica se reorganizasse e depois foi o próprio Bastos Lopes a recuperar. Joga a equipa do Benfica bem, a tirar da sua zona defensiva, de novo por Bastos Lopes. Antónios no eixo da defesa do Benfica, Oliveira e Bastos Lopes. Repara o quão adiantado está o bloco benfiquista justamente para acontecer isto, para colocar em fora de jogo o mais adiantado jogador portista desta feita na ala direita. Mais um livre assinalado, mais uma posse de bola para a equipa do Benfica. E há pouco vimos ali o risco assumido pelo Futebol Clube do Porto, com um jogador como Manica nas suas imediações. Eurico está sozinho, a bola veio pelo ar, ele estava melhor colocado e conseguiu sair a jogar de cabeça, mas é um risco enorme perante um jogador potente e que sabe muito bem o que fazer. Ter apenas um marcador sem hipótese de dobra, mesmo que os dois centrais acabem por tentar fechar, é um risco enorme, mas o Futebol Clube do Porto está a perder por 3-0. Esta é uma final e neste caso compreende-se perfeitamente que Artur Jorge e o Futebol Clube do Porto assumam esse risco. Em termos domésticos, o Futebol Clube do Porto, nesta época 1984-1985, até chegar à final da Taça de Portugal, perdeu apenas uma vez na primeira divisão. Terminou a primeira divisão com 26 vitórias, 3 empates e uma derrota nas 30 partidas. Perdeu no estádio do Bessa com o Boa Vista por 1-0. Foi a única derrota dos pupilos de Artur Jorge. Agora que grande jogada do Benfica. Depois o passe era diamantino para Manica. Atenção ao remate! Malha lateral. Tudo bem
feito pela equipa benfiquista. É uma grande jogada pela esquerda do ataque encarnado. Verdade, um lance verdadeiramente notável. Penso que foi Carlos Manuel, agora ajuda-me porque eu creio que foi o Carlos Manuel. Carlos Manuel, justamente. Exato, que passa por vários jogadores. Por vários jogadores. Depois ali a tabelinha, o remate à malha lateral. É uma jogada muito bem construída. O Benfica está muitíssimo confortável na partida. Vai lá de vez em quando, sem se expor muito, com 2 jogadores, 3 jogadores, mas consegue criar perigo. O Futebol Clube do Porto enfrenta severas dificuldades. Agora os jogadores do Futebol Clube do Porto reclamando de uma eventual jogada inadvertida de bola com o braço por banda de Diamantino. O árbitro diz que não, diz que o corpo de Diamantino, esse sim, tocou a bola para lá da linha de cabeceira, portanto pontapé de canto para a equipa azul e branca. É o primeiro na segunda parte e é o quarto para os comandados de Artur Jorge nesta final da Taça de Portugal. Foi ali muito em cima e ficaram algumas dúvidas de facto, mas até Diamantino não pode estar ali. E ele sabe. Tem de estar a 9,15 metros. Cá está o canto batido em semitrivela, bola para Futre, tentar colocar a entrada da pequena área, tirada por António Bastos Lopes. Lá está Carlos Manuel a tentar perturbar a ação de Frasco, o segundo subcapitão do Futebol Clube do Porto, depois das saídas de Fernando Gomes, o capitão, e de Lima Pereira, o primeiro subcapitão. É Frasco que ostenta agora a braçadeira na equipa azul e branca. A bola em Álvaro, a trabalhar com Carlos Manuel. Álvaro em posição mais interior, trivela de Carlos Manuel seria para Nunes. A intervenção defensiva do homem do Porto, Eurico, a deixar em João Pinto, prensado imediatamente em termos de possibilidade de progredir no relevado por Carlos Manuel. Bem, João Pinto, no entanto, a conseguir colocar em Kim. Desce o Porto, bola para Semedo. Lá vai Manica com Semedo. Aceleração do jogador do Porto, a tentar colocar sobre a asa direita. Paulo Futre, impecável o corte, António Oliveira. Sobre Paulo Futre, apoiado depois Oliveira por Álvaro Magalhães. Excelente na simulação, o defesa lateral esquerdo encarnado sobre o jovem extremo do Porto. Futre quis ser muito ambicioso, quis arriscar de imediato uma recepção orientada para enganar o central do Benfica e a partir daí, a partir do momento em que Bastos Lopes, creio que foi ele, lhe adivinhou as intenções, perdeu a vantagem. Outra vez o Benfica com bola com António Bastos Lopes. Com Bento. Benfica que ficou em terceiro lugar na primeira divisão com 18 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 30 jogos, 43 pontos, menos 4 que o Sporting, mais 6 que o Boa Vista, que foi quarto. Um campeonato que teve como equipas despromovidas à segunda divisão o Rio Ave, o Farense, o Varzim e o Vizela. Nesta época 1984-85, campeonato com 16 equipas e com 4 equipas despromovidas ao segundo escalão do futebol português. Frasco. Agora a jogar com o Semedo. A tentativa de cruzamento de um dos homens entrados aos 35 minutos. E lançamento para o Porto. Mais uma vez os homens de azul e branco tentando pressionar Raul Nazaré no sentido de assinalar uma anormalidade, uma irregularidade no jogo defensivo do Benfica. Sim, terá batido ali a bola talvez no braço do Benfica, mas era fora da área, ainda assim. Nunes vai sobre o adversário, consegue ganhar com o pé um pouco mais alto o número 10 da camisola encarnada, atraso para Bento. Noutras circunstâncias, mais modernamente, não poderia agarrar esta bola, mas o regulamento permitia em 85 que isso pudesse ser feito. Bola para a equipa benfiquista, a tentar descer e a fazer o passe rasgado, bem jogado, em solicitação para a direita, da esquerda para a direita. O passe acaba por surgir no encalço de Carlos Manuel. Está em todo o lado o número 6 encarnado. Trabalha com Pietra. Minera Fino a jogar bem também com Carlos Manuel. Lá está Eurico a sair bem, a ganhar a zona da face lateral da sua própria grande área e perante a pressão do adversário, a conseguir colocar a saída do terço defensivo. Vem o Futebol Clube do Porto para a contraofensiva, era Frasco. O passe rasgado, tentando dar largura ao ataque da sua equipa para Semedo pela direita. O aperto na defensiva, já é de Oliveira a fazer a basculação, a ir à dobra, a Álvaro ia fazer falta. Oliveira sobre Semedo. Tem que ser assim que o Futebol Clube do Porto consiga criar perigo, aproveitando rapidamente as transições. Mas é claro que à medida que o jogo avança, o Benfica também se expõe cada vez menos. Este futebol de movimento que o figurino do Futebol Clube do Porto antecipa tem um problema, é que o Benfica não está a dar muitos espaços. Mais um livre para o Porto e o árbitro a assinalar penalti. Marcação em cima dos jogadores azul e branco, a quanto da recepção e rotação. O toque no pé de apoio, Raul Nazaré não tem dúvidas, aponta imediatamente e com toda a calma para a marca de 11 metros, penalti favorável ao Futebol Clube do Porto.
Pode reduzir a desvantagem a equipa de Artur Jorge com 22 minutos da segunda parte. Sim, um gesto refletido de Álvaro Magalhães, uma jogada completamente sem perigo. O jogador está de costas para a baliza do Benfica, está num movimento inverso, está a sair da área, a entrada é de todo desnecessária. O árbitro assinala a grande penalidade e dá aqui uma hipótese do Futebol Clube do Porto trazer um pouquinho mais de vida para este jogo, reavivar um bocadinho a luta, embora a vantagem do Benfica seja ainda muito grande. Vamos ver se consegue fazer o trânsito. Futre, na sua primeira época no Futebol Clube do Porto, transferido do Sporting, vai bater Futre para a baliza onde está Bento, lá vai de pé esquerdo, Futre, golo! É do Porto! Paulo Jorge dos Santos Futre, a rematar bem colocado com força, junto à base do posto esquerdo da baliza de Bento. Não fora tão colocado e com tanta força, Bento, que tinha adivinhado o lado, teria tido mais hipóteses de parar a bola, mas muito bem batido este penalti por Paulo Futre, não acusando a responsabilidade, apesar dos seus 19 anos, e reduzindo a desvantagem para os azuis e brancos. É como dizes, bem colocado e com força, por mais que o guarda-redes ande do lado, de facto não é possível, não há tempo de reação. E Bento fez-se à bola, mas o remate de Futre é muito bem colocado. Futre marca aqui o seu 10º golo desta temporada. Não será o seu departamento específico, ele que é mais um jogador de grandes assistências, mas dar aqui sinal de que esta primeira época do Futebol Clube do Porto, apenas com 19 anos, é desde já uma época muitíssimo ganha e um talento do futebol que estava a crescer e a crescer cada vez mais. E aí vem o Benfica, acusando o golo do Porto, justamente para tentar agora trazer bola outra vez para uma zona ofensiva, tentando recolocar-se no domínio do jogo. Vemos agora o Diamantino meteu-se ali na cabina telefónica e ficou com muito pouco espaço. O ressalto acaba por favorecer a defesa do Futebol Clube do Porto, não tinha grandes possibilidades de sucesso, e não é assim também que o Benfica tem que chegar mais à frente. Tem que trocar a bola, tem que progredir, tem que a manter na posse dos seus jogadores. Aqui Manique muito bem a vir atrás de trazer jogo, e depois Pietra muito mal a tentar um lance individual e acaba por ser feliz quando ganha a jogada. Mas os jogadores do Benfica têm que perceber que com esta vantagem no marcador não vale a pena arriscar no 1 contra 1, a não ser que seja numa zona decisiva do terreno. Bola em Semedo, conseguindo deixar na zona central. Lá vai a equipa do Porto com Quim a tentar passar por dois adversários. Muito bem jogada a bola para Futre, pode marcar Futre, a defesa de Bento. A bola foi recebida de modo enrolado por Futre, dá a sensação de que ele não remata na primeira hipótese que tem. Bento a sair muito bem, a fazer a mancha, ainda há perigo e Bento a fazer falta. Falta de Bento, que vai ver o cartão amarelo. Bento no melhor e no pior, grande mancha a Paulo Futre. Depois a ficar com a bola, não quis passar por trás, mas pela vergonha de chutar para fora, e um guarda-redes não pode estar com estes períodos. Depois, quando tentou fazer alguma coisa, saiu mal e acaba por fazer uma falta para travar o jogo. Cartão amarelo mais do que justo, e o Futebol Clube do Porto a criar aqui alguma intenção neste jogo e a dar aqui a sensação de que pode ainda continuar a lutar pelo resultado. Justamente, e em 3 minutos Futre podia ter marcado 2 golos e aí recolocaria de modo direto o Futebol Clube do Porto na discussão do resultado nesta final da Taça de Portugal, e ainda com algum tempo para jogar. Agora estamos com 25 minutos nesta segunda parte. 3-1, o Benfica a ganhar ao Porto no Canal 11 com as memórias da Taça de Portugal no Estádio Nacional. É verdade que esta é uma vantagem confortável para o Benfica, mesmo depois do primeiro gol do Futebol Clube do Porto, mas não nos podemos esquecer de tudo o que vem para trás. Este é um Benfica que teve uma época no campeonato bastante fraca, que foi amplamente dominado pelo seu adversário, que está neste momento do outro lado do campo, e portanto, se o Futebol Clube do Porto se aproximar, se continuar a criar perigo, pode haver aqui algum balanço mental que é preciso fazer. Os jogadores do Benfica não estão certamente moral em alta, depois de uma época em que ficaram a 14, creio, pontos do seu adversário no campeonato. E 2 homens do Benfica estavam já sem fato de treino a ultimar exercícios de aquecimento. É natural que o húngaro Paul Cernay faça também 2 substituições em simultâneo ou muito próximas no tempo. Estavam o brasileiro Vando e o veterano Tamagnini Nenet, 35 anos de idade, preparados para poder entrar com a camisola encarnada. Justiça seja feita, o técnico húngaro não está aqui a prever uma substituição no sentido de defender melhor, talvez mais no sentido de criar outras alternativas de ataque e refrescar um bocadinho a frente de ataque. O Benfica neste momento está relativamente seguro
mas pelo que o seu treinador parece estar a trabalhar no banco, está a pensar mais em manter a pressão sobre o Futebol Clube do Porto lá na frente do que propriamente em cerrar fileiras cá atrás. Ganha a posse a equipa do Porto. Agora Inácio a tentar abrir. Bola ficando de novo no lateral esquerdo da equipa azul e branca. Primeiro com a marcação imediata de Carlos Manuel. De novo Inácio. Segunda bola para Eurico Gomes. A colocar nas costas da defesa do Benfica. Mas lá estava com toda a tranquilidade, ficando com bola. Aliás, já havia paragem de jogo por fora de jogo do homem do Porto. O Benfica adianta muito as suas linhas, sabendo que o Futebol Clube do Porto está a jogar um futebol mais direto. Adiantando as suas linhas, não só reduz o tempo e o espaço de manobra do portador da bola, como também reduz as alternativas de quem está à espera de receber, que tem que estar sempre de olho na linha formada pela última barreira benfiquista. Até agora tem resultado relativamente bem. O Futebol Clube do Porto ainda não conseguiu, tirando há pouco naquele lance de futebol, mas foi uma jogada com um perfil ligeiramente diferente, mas lançando bolas cá de trás, o Porto ainda não ganhou qualquer tipo de vantagem. E cá está Quinha a passar por 1, 2, 3 adversários do Benfica. Bem jogado por Quinha, a trazer jogo para territórios mais avançados, a trocar bola com Paulo Futre. Depois a viragem de jogo, outra vez em posição irregular. Já é um clássico desta partida. E as duas substituições, duas gerações de jogadores. O brasileiro Vando com 25 anos de idade e o português Nené com 35, aliás, Vando com 22 anos e Nené com 35 anos, isto é, duas gerações, duas substituições no Benfica, as saídas de Diamantino e Carlos Manuel. Lá está, criando novas alternativas na frente, mas mantendo o figurino, creio eu. O Nené deverá jogar mais sobre uma das linhas. Diamantino e Carlos Manuel muito ativos durante a partida, jogadores fundamentais até agora nesta vitória do Benfica. Ambição, com bom futebol e com os olhos postos na área adversária, foram dois dos elementos mais em foco na equipa do Benfica. Entrando Nené, das duas uma, ou vai jogar mais perto de Manica ou vai jogar mais descaído sobre um flanco, enquanto Vando estará do outro lado. Eu creio que poderá ser também isso, embora Zé Luís se mantenha em campo, portanto é natural que Nené jogue numa posição mais central. Estão consumadas as duas substituições disponíveis para o mundo do Paul Chernay. Recordo que na primeira parte, aos 35 minutos, entraram Semedo e Mito para as saídas de Fernando Gomes e Lima Pereira na equipa azul e branca. E agora é Nunes quem é Manica, aliás, quem à entrada da área contrária tenta o remate, mas já sai enrolado, sem perigo para Zé Beto, que de imediato disponibiliza para Eurico. E ficamos já com as dúvidas sanadas. O Nené vai ali para perto de Manica, já conseguiram o entendimento nesta jogada que terminou com um remate frouxo dinamarquês, mas creio que claramente a colocar agora sim ainda mais pressão sobre aquela zona central do Futebol Clube do Porto, colocando Manica e depois Nené para aproveitar as deixas do dinamarquês. Inácio, depois a jogar sobre a esquerda do seu ataque, a bola disponível para a equipa do Porto, iria para a zona central, iria para Vermelhinho, pouco enxugo Vermelhinho nesta partida, sobretudo na segunda parte. Viu-se mais no primeiro tempo, de facto. Eu acho que ele está a ser vítima da forma de jogar da equipa. Vermelhinho gosta de surgir mais pela ponta, mas surgir em jogadas de futebol apoiado, em que a bola rodando pelo centro cria a capacidade de 1 para 1 junto da linha. O Futebol do Porto jogando muito rápido na colocação da bola na frente, não é exatamente esse o futebol de Vermelhinho, é mais de Futre sim, tem aparecido a receber e a criar desequilíbrios. Creio que é uma vítima indireta da forma de jogar do Futebol do Porto, também ditado pelo resultado e pelos condicionalismos da partida, mas como disseste, na primeira parte onde apareceu mais e agora na segunda quase desapareceu. Agora Vando a ganhar canto para o Benfica, é o 6º canto ganho pela equipa de Lisboa nesta final da Taça de Portugal, e o canto é batido por José Luís. A bola acaba por ser tirada por Zé Beto. Atenção à contraofensiva da equipa do Futebol Clube do Porto, mas já perdeu tempo, já perdeu espaço a equipa azul e branca, e há ali uma jogada ostensiva com o braço. Obviamente que o árbitro assistente sanciona. Há uma jogada com o braço do homem do Futebol Clube do Porto. Depois Álvaro levantou o pé e creio que acertou no adversário. Já o jogo estava interrompido. A equipa do Porto percebe-se a preocupação, porque se o embate foi tão violento como parece, é bem possível que Futre esteja maltratado. Sim, sem dúvida. Ele, aliás, caiu imediatamente ali no
relvado. E é desde já assistido, fora das 4 linhas, há muita gente a abandonar pela porta da maratona, sobretudo o topo norte do Estádio Nacional. Isso é visível, por exemplo, neste plano. E o topo norte estava adstrito aos adeptos do Futebol Clube do Porto nesta final da Taça de Portugal 1984-1985, num dia de feriado nacional, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, o dia 10 de junho. Será um problema meu, mas custa-me sempre compreender como é que alguém paga um bilhete para um espetáculo e depois vai-se embora quando ele ainda não terminou. Enfim, outras questões, mas há muito quem o faça e também muita gente que já teve bons motivos para se arrepender, porque depois às vezes o futebol capricha em criar, e neste caso faltam 15 minutos de jogo, é manifestamente um exagero, percebe-se a desilusão dos adeptos do Futebol Clube do Porto, mas não faz grande sentido não ficar até ao fim da partida. Bem jogado agora pela equipa do Porto por Frasco, jogando com Vermelhinho. Lá está Vermelhinho. Aí está Vermelhinho com o apoio de João Pinto. Tínhamos falado em Vermelhinho e ele começa a dar das vistas. Passa por 3 adversários, cruzamento picadinho e atrasado. A bola para José Luís. Muito bem a descer à sua zona defensiva, o médio-ala direito do Benfica. Mas depois acabou por perder bola à formação encarnada. Lá está Inácio, apoio do ataque com Pietra. Bem Inácio no carrinho. Consegue cruzar limpinho, mas para Manuel Bento. Boa iniciativa há pouco de Vermelhinho, com discernimento, capaz de trabalhar ali num metro quadrado sobre 2 adversários. Agora Manica descuidou-se, estava a pensar no que haveria de fazer à jogada e esqueceu-se de dominar a bola dentro do campo. Mas dizia Vermelhinho a trabalhar muito bem num espaço muito restrito. Depois o cruzamento ali para a zona da marca de penalti, mas embora houvesse jogadores do Futebol Clube do Porto da área, não estava ali ninguém para fazer o remate. Sai o Porto com bola dominada, com Kim a jogar curto, a jogar com Mito. Organização da equipa do Porto. Mito também não tem dado particularmente nas vistas desde que entrou aos 35 minutos da primeira parte. Passou por Nené, jogou com Semedo. 3 homens que vieram do banco. Agora Vermelhinho, zona central, vai abrir, já abriu. Esquerda do ataque do Porto, Paulo Futre, boa recepção, orientada pelo número 10, azul e branco, autor do até agora único golo da equipa do Porto. Levou longe mais o esforço na sua diagonal com posse. Bola para o Benfica. Aí está a equipa encarnada, ficando outra vez com a bola. A segunda foi de vez com Nunes. O passo curto, Michael Manica, dinamarquês para o português. Cá está Nunes. Tem um apoio sobre a esquerda. É dado por Manica, mas sobre a direita é por Nené. Nunes leva a bola. Queria levá-la para casa. Acaba, no entanto, por perdê-la, evidentemente, por força da teimosia na jogada individual. Saída para o Porto no contra-ataque. E falta cirúrgica de chão. Nunes agora muitíssimo, não direi lento, direi lentérrimo a pensar o que viria de fazer à bola. Tinha várias alternativas, podia jogar com qualquer dos seus 3 companheiros na zona de ataque. Havia uma situação de igualdade numérica, lá está, porque o Futebol Clube do Porto corre grandes riscos na sua zona defensiva. 4 jogadores do Benfica para 4 do Futebol Clube do Porto. Nunes foi muitíssimo lento a pensar e acabou por perder a bola. E cá está o Porto outra vez com Frasco a tentar trocar bola de maneira curta. Passa por Vando. Vando fisicamente estará melhor, estará mais disponível, como é evidente. Vando e Nené entraram há pouco tempo no relvado. Consegue Frasco ir para o cruzamento na extrema direita do ataque do Porto. Sai a equipa do Benfica com bola dominada. Passa por Shell, pressionado pelo adversário, à margem das leis. Caiu o médio defensivo, o número 7 da camisola encarnada. Rui, há pouco disseste que o Mito não tinha aparecido muito no jogo e a verdade, a sensação com que fico é que na ânsia de ganhar controle daquela zona nevrálgica do terreno, Artur Jorge colocou a sua equipa a jogar de uma forma que me parece, não direi suicida, mas desadequada, porque me parece que o Futebol Clube do Porto tem demasiados jogadores naquela zona central. E quando digo demasiados, digo exatamente nesse sentido. Acho que eles se atrapalham às vezes uns aos outros e depois fazem falta noutras zonas. O Futebol Clube do Porto consegue, mercê da superioridade numérica nessa zona, criar situações de embaraço para a saída de jogo do Benfica, mas quando ela falha, depois, e tem falhado várias vezes, depois o Benfica tem grande conforto, sai pelos flancos, pelo grito, com a bola controlada, aparece na zona de perigo, em superioridade numérica ou em igualdade numérica. Portanto, toda esta estratégia de Artur Jorge para dominar o núcleo central do terreno e depois, a partir daí, marcar uma superioridade em campo, está a cair por terra. E acho que o Futebol Clube do Porto, talvez por falta de opções, talvez por falta de pulmão, talvez por falta de fé, não está a conseguir pegar no jogo. E não conseguindo pegar no jogo, dá ao Benfica todas as vantagens, sempre que consegue sair dali com a bola, e o Benfica tem sido muito rápido a fazer. E o Benfica a ganhar por 3-1 ao Porto. O cronómetro é inimigo dos azuis e brancos, porque passa
muito depressa para a equipa que está a perder, mas também é um pouco o inimigo da equipa que está a ganhar, porque anda muito devagar. No entanto, verdade se diga, o Futebol Clube do Porto, logo depois de marcar o seu golo, ameaçou mais uma ou duas vezes a baliza do Benfica, mas parece que o gás se esgotou naquelas duas situações. Sim, é como dizes, e é exatamente como eu estava a dizer, da ideia que o Futebol Clube do Porto teve ali um fogacho de entusiasmo, com o Futre no papel de grande protagonista, e teve mesmo uma clara oportunidade para fazer o 3-2, mas depois o Benfica reorganizou-se, se é que se pode dizer isso, porque a equipa nunca esteve desorganizada, mas assentou o seu jogo novamente e tudo voltou ao que estava antes do 3-1. Uma vantagem clara do Benfica, com superioridade na manobra junto das linhas, não tanto pela zona central, mas o Benfica também não tem insistido muito por essa área, e depois, cada vez que a bola sai dali, o Porto fica em desvantagem numérica. O jogo está confortável para o Benfica, como dissemos há pouco, o conforto é relativo. É claro que um gol do Futebol Clube do Porto, sabendo-se que este Futebol Clube do Porto marcou grande superioridade sobre o Benfica no resto da temporada, poderia criar dúvidas na cabeça dos jogadores do Benfica, mas não tem acontecido, não tem sido muito complicada a tarefa da defesa encarnada nos últimos 10 minutos. Foi a 30 de junho de 1946 que se realizou neste Estádio Nacional a primeira final da Taça de Portugal, não a primeira edição da prova, mas a primeira no Estádio Nacional, com a vitória do Sporting sobre o Atlético por 4-2. Antes, as finais da Taça de Portugal tinham alternado entre Salésias e Lumiar. Daí para cá, sempre no Estádio Nacional, com a perspectiva de que esta é efetivamente a sala de visitas do futebol português. Acantonam-se pessoas junto à rede de divisão entre a porta da maratona e a pista de atletismo que ladeia o retângulo de jogo, quando António Frasco vê o cartão amarelo e, diria eu, sem necessidade nenhuma. Claro, nesta altura também já há algum temperamento a mais na forma como os jogadores estão a reagir. Percebe-se também a desilusão. Dizias que a Taça de Portugal se disputou fora do Jamor, e já agora recordar que o primeiro vencedor da Taça de Portugal, na época, com este nome, porque entretanto houve competições anteriores que lhe são comparáveis, mas não com o nome de Taça de Portugal, foi mesmo a Académica. Em 1938-39, a Académica conquistou a primeira edição da Taça de Portugal, batendo o Benfica por 4-3. São marcos da história do futebol português, recordados pelo Canal 11, como o desta final da Taça de Portugal 1984-85. Um clássico entre Benfica e Porto, com vantagem do Benfica por 3-1. Marcaram pela equipa encarnada Nunes e Manique aos 14:33 minutos. Depois o 3-0 a pertencer a Manique aos 47. E o certo é que a equipa do Benfica está com uma clara vantagem, apesar do golo do Futebol Clube do Porto apontado aos 22 minutos desta segunda parte, 20 minutos depois do 3-0, também de penalti por Paulo Futre. Logo a seguir, 2-3 minutos envolvidos, Futre viu o homem que agora tem bola, Manuel Bento, fazer-lhe uma mancha que poderá ter sido decisiva no curso da partida, na manutenção do curso da partida, com vantagem clara do Benfica, porque tivesse o Futebol Clube do Porto reduzido para 3-2 naquele lance, e provavelmente a história do jogo seria bem diferente, em face, naturalmente, do crescendo de energia que a equipa de Artur Jorge ganharia com esse gol. Exato. E já agora, permite-me só, não é insistir num assunto lateral da partida, mas é fazer alguma justiça. Também há muitos adeptos do Benfica a abandonarem o estádio. Exatamente. Há pouco. E ainda falta muito tempo de jogo, sendo que para os adeptos do Benfica haverá pelo menos a expectativa mais sólida de que a sua equipa vai erguer a taça no final da partida. Ainda mais incompreensível isso, mas enfim, cada um sabe de si. É um pouco estranho, de facto. Começaram muito cedo os adeptos do Futebol Clube do Porto, mas agora do topo sul também já há uma perfeita debandada de adeptos encarnados. Fando a tentar colocar em Michael Manica. Cá vem o dinamarquês. Vai aguentar jogo, faz o passo picadinho, bem jogado. Atenção à possibilidade de conclusão de ninguém, porque não há ninguém na asa esquerda do ataque do Benfica. Lançamento para João Pinto. Joga a equipa do Porto com o Mito. Podia e devia ter feito muito melhor o avançado dinamarquês. Olhou para a área, tinha tempo, tinha espaço. Fez um cruzamento ao segundo poste, bonito, com uma trajetória perfeita, mas para ninguém, não estava lá nenhum jogador do Benfica. Lá vai Kim sobre Vando e sobre Nené. Primeiro Vando, os dois homens que entraram na equipa do Benfica aos 28 minutos da segunda parte. Interrompida a partida por Raul Nazaré, e o livre favorece a equipa portuense, a equipa azul e branca. E uma entrada mais dura de Frasco. Aliás, favorece a equipa encarnada, exatamente. Falta do jogador portuense. O livre é para António Oliveira.
Agora eu creio que o jogo se arrasta um pouco na perspectiva de que o Benfica acredita que o triunfo não lhe foge e o Futebol Clube do Porto não acredita que o triunfo ainda lhe pode sorrir. E nos últimos minutos o Futebol Clube do Porto tem conseguido criar ainda assim alguma pressão sobre a defesa do Benfica, tirando partido de iniciativas individuais, normalmente de André, que vem de trás com a bola e consegue passar pelo seu adversário direto e cria algum desequilíbrio, mas não jogando num futebol coletivo e organizado. Lá está mais uma iniciativa individual, todas pelo centro. O Benfica já se habituou a isto, concentra os jogadores também ali e depois sai com a bola controlada. Portanto, para o Futebol Clube do Porto isto parece-me acabado, e o Benfica só conta os segundos para pôr as mãos na taça. Justamente Benfica que começou esta carreira há 7 jogos atrás. Este é o 7º jogo para benfiquistas e portistas na edição 84 ou 85 da Taça de Portugal. O Benfica começou a carreira no Estádio da Luz com uma goleada por 9-0 ao Ponte da Barca. E de resto a equipa do Futebol Clube do Porto nessa eliminatória na qual também participou, iniciaria aí a sua carreira até ao final, até ao encontro derradeiro, batendo o Desportivo de Chaves por 2-0. Daí para cá, uma participação longa na Taça de Portugal. Nestas edições, as equipas da primeira divisão entravam bem cedo em competição e daí que quer Benfica, quer Porto disputem hoje, ou nesta altura, o 7º jogo na competição. Ainda assim, uma carreira bastante atenção Futre agora. Bem jogado, uma recepção orientada de Futre, mas o cruzamento para o remate. É o jogador do Benfica que defende sobre a linha. Manuel Bento acaba por não agarrar. Ele tinha tudo para poder agarrar a bola e tranquilizar a sua estrutura defensiva. Depois o remate a levar a bola a ser defendida por um homem do Benfica sobre a linha de baliza. Muito perigo, mais uma iniciativa de Futre. Bento estava mal colocado, estava ali longe da bola, tentou agarrá-la e não conseguiu. Depois o remate tinha tudo para ser golo, mas havia alguém do Benfica que eu não consegui perceber quem era, sobre a linha de golo, a impedir o Futebol Clube do Porto de fazer o 3-2. Mais uma vez Futre, mais uma vez o Futebol Clube do Porto a criar perigo, mais uma vez a defensiva do Benfica desta forma, desta vez até com alguma felicidade, claro, mas a mostrar-se muito coesa e muito unida. Uma equipa que foi sempre um bloco a defender, mesmo quando as circunstâncias eram bastante desfavoráveis, como neste caso. Equipa do Porto jogando ainda na sua zona defensiva. Já estamos no último minuto até entrarmos no eventual período adicional concedido pelo juiz Sadino. Raul Nazaré, internacional português, árbitro desta partida. Joga a equipa do Benfica, procura trazer a bola para terrenos mais adiantados, perde no entanto, lá vem João Pinto, aí vem o Porto. Contra-ofensiva da formação azul e branca. O bom passe para as costas da defesa do Benfica e Bento a sair muito bem perante a proximidade de Paulo Futre, que agora influía sobre a meia-direita e tentava escapar-se numa rápida desmarcação para o passe vertical de João Pinto. O certo é que Bento estava muito atento na saída. Para aqueles que não estão habituados a estas coisas, nesta altura só havia uma bola de jogo, o frasco. Parece-me que é frasco. Aquele abalroamento foi porquê? Aquele abalroamento veio estragar um bocadinho isto, porque não tinha necessidade nenhuma. Foi André, creio eu. Foi André. Pronto, temperamento dos jogadores neste momento. Claro que os jogadores do Benfica estavam a fazer desentendidos e deixaram a bola estar por ali, mas nenhum deles estava a tocar na bola nem a segurá-la. E aí eu dizer que nesta altura só havia uma bola de jogo, não havia possibilidade de fazer uma reposição rápida se alguém a segurasse. E Bento foi buscar a bola, trouxe-a para dentro do campo, calmamente. O árbitro também deixou que o guarda-redes do Benfica queimasse tempo, depois ela acaba por ir ali para o meio dos jogadores do Benfica. Enfim, não era preciso isto, não valia a pena. Não fazia falta nenhuma neste jogo. Não valia a pena, cartão amarelo para Kim. E com isto tudo já temos quase um minuto de tempo adicional concedido por Raul Nazaré. Benfica a ganhar por 3-1. Acho que, Luís, podemos avançar para a leitura desta final da Taça de Portugal. Sim, uma final em que o Benfica, depois de chegar à vantagem, conseguiu cimentá-la depois de um segundo golo. Isso foi absolutamente decisivo. O Futebol Clube do Porto mexeu na equipa muito cedo, talvez também por dificuldades de Fernando Gomes. Isso desmantelou de alguma forma a equipa. Artur Jorge jogou com muitos jogadores no meio campo e poucos na frente atacante. O Futebol Clube do Porto foi tentando, o Benfica foi sendo mais organizado, mais perigoso, consegue um triunfo justo
e absolutamente compreensível em face do que foi a partida. E pronto, termina a partida no Estádio Nacional. O Benfica ganha a Taça de Portugal 1984-1985, a 10 de junho de 85, sobre o Futebol Clube do Porto, na reedição de um grande clássico do futebol português. Nunes e Manique marcaram para a equipa do Benfica na primeira parte. Manique fez o 3-0 na segunda parte. Futre reduziu para os azuis e brancos numa vitória justa da equipa encarnada, que aqui recordamos num dos grandes jogos, num dos grandes momentos da Taça de Portugal. 1984-85, o cumprimento de Fernando Martins a Manuel Bento, capitão do Benfica. Luís Francisco foi o analista do jogo no Canal 11. Eu sou o Rui Almeida e em nome de todos nós desejo-lhe, como sempre, um bom futebol.